Estamos aqui começando mais um podcast do canal Coisas da Roça em Gardênia. Esse é o segundo podcast que nós estamos fazendo e hoje nós estamos aqui com uma pessoa aqui ilustre, meu primo Ademir, veio lá da capital, São Paulo, veio passar aqui uns dias com nós aqui no rancho, sonho nosso. Fizemos umas pescarias e a ideia aqui é a gente começar o podcast falando um pouquinho da nossa infância. Então nós tivemos aí uma infância, né, até os 7 anos junto, contar algumas histórias que aconteceu com a gente, né, na roça aí. E de uma segunda etapa a gente vai estar falando um pouquinho da atualidade. Então vamos falar um pouquinho de pescaria, vamos falar um pouquinho aí das coisas de hoje, ok? Então eu quero apresentar vocês aqui, né, o Ademir, meu irmão, camarada, né? Nós aí começamos aí a jornada quase juntos, nós temos quase a mesma idade, nós estamos aí nessa batalha aí. E é um prazer, Ademir, estar aqui com você hoje aqui. Fico muito feliz, né, de ter você com a gente aqui no Rancho Sonho Nosso. Eu acho que esses dias que passamos junto aqui foi muito agradável, muito gostoso. E espero aí, né, poder aí várias vezes estar contando com você aqui, com a gente aqui, ok? O Ademir pode se apresentar, falar um pouquinho também dele, né? Boa noite, primo. Como você disse, irmão, né? Temos praticamente a mesma idade, realmente. Passamos a infância junto, realmente. Eu retornar muito mais vezes aqui nesse lugar maravilhoso. Então aí começando, né, o nosso bate-papo aqui, Ademir, a gente queria relembrar um pouquinho, né, do nosso tempo aí de criança, né? Vamos contar aqui algumas histórias que aconteceu, né, naquela época, né? Acho que é legal a gente voltar no tempo e reviver novamente aí aquelas histórias que acontecia com a gente, né? Naquela época era tudo diferente, né? Não é igual hoje, né? Que a gente tem aí internet, tem aí televisão, né? Naquela época não tinha nada disso. O que a gente tinha naquela época era um radinho de pilha, né? A gente ouvia lá o Zebete, ouvia lá a Voz do Brasil, né? E o brinquedo era feito em casa mesmo, né? A gente pegava lá uma latinha de leite lá, daquela época tinha o leite ninho, né? Pegava uma latinha lá e fazia um carrinho. E aí, o tempo que a gente tinha livre, a gente fazia arte, né? Eu fui embora muito cedo da roça, com 7 anos fui embora para São Paulo, né? Meus pais mudaram para lá. E nos encontramos aí várias vezes nesse intervalo. Mas hoje é uma grande satisfação, uma grande honra eu estar te encontrando num lugar tão maravilhoso, num rancho, vendo como você está vivendo a vida e eu tendo essa oportunidade de passar uma semana com você aqui. São poucos dias, mas que vai ficar eternizados na minha memória pelo que eu vivi esses dias aqui. Esses dias de tirar o estresse total de São Paulo. Aqui realmente é um lugar maravilhoso. Para mim é outro mundo. Então está sendo uma grande honra eu estar aqui com você hoje e espero de agora em diante, né, que estamos aposentados, eu retornar muito mais vezes aqui nesse lugar maravilhoso. Então aí começando, né, o nosso bate-papo aqui, Ademir. Aqui para você aqui um caso, né, que aconteceu na roça lá, né? O cara morava perto de uma cidadinha e aí toda noite ele gostava de tomar uma, né? E aí o que ele fazia, Ademir? Então aí o cara saía da casa dele ali, a casa dele fazia fundo com o cemitério. Do outro lado do cemitério tinha uma venda. E ele saía da casa dele bem, porque trabalhou o dia inteiro na roça, cansado, e ia lá tomar uma, né, pra jantar, né? Porque o povo tinha aquele costume, né? Chegava lá na vendinha lá, encontrava os amigos, começava a tomar uma, então uma ia pra duas, e aí duas ia pra três, e aí ele, no final ele tá meio ruim, né? Aí na hora de ir embora, trançando as pernas ali, e aí ele pensava, poxa, se eu for dar a volta no cemitério aqui, né, pra chegar em casa, né, a perna não tá ajudando muito, então o que eu vou fazer? Eu vou pular esse muro aqui. Para você contando, eu lembrei. Lembrei até do final já. Eu vou pular esse muro aqui, aí tem um triozinho no meio do cemitério, eu chego em casa rapidinho. E aí, sempre que ele ia, cara, aí tinha lua cheia, né? O cemitério era tudo escuro, não tinha iluminação naquela época.
E aí, o que ele fazia, né? Então, pegava o triozinho ali, mas a lua cheia, clareava o triozinho. Ele conseguia ir. Né? Meio cambuteando ali, né? Mas ia. Mas a lua muda. A lua muda. Aí um dia ele foi e não tinha lua cheia, cara. Tava escuro. E aí, o que aconteceu? Então, naquele lugar lá quase não morria ninguém, cara. De vez em quando morria uma pessoa lá, né? Mas a covinha ficava lá, aberta. Não, abria quando precisava, né? É. Então sempre ele passava ali, tá tudo fechado, o triozinho que ele passava ali, cheio de mato e tal. Mas naquele dia... Aí naquele dia morreu um cara lá na região, cara. E o coveiro foi lá e fez o buraco, porque ia enterrar no dia bem cedinho, né? Primeiro horário. Então o coveiro fez um buraco lá, não um buraco meio fundo, cara. Mas já pensando já nos outros, né? Que ia enterrar ali, né? Tudo lá. E aí ele tomou uma lá, né? Daí vou passar aqui pro triozinho, né? Caminho, né? Sempre passava. Pulou o muro, foi andando ali. E aí, de repente, cara, ele não percebeu, tava escuro, não tinha luz, caiu dentro do buraco. Aí caiu, né? Tentou sair, mas não conseguiu, o senhor tava meio de fogo, meio mamado, o buraco era fundo. E aí falou, bom, já que eu não consigo sair mesmo, né? Eu vou encostar num cantinho aqui, dar uma cochilada. Na hora que o dia amanheceu, o coveiro vai vir aqui e me ajuda, né? Me ajuda a sair do buraco, né? Só que aí, cara, ele não contava que passava mais gente ali, cara. E aí, de repente, veio outro também, né? Meio mamado também, cara. Estava até junto lá na vendinha lá. Aí vem vindo também, de repente, pum, caiu no buraco. Caiu no buraco, ficou ali se batendo ali. Aí ele já tava cochilando já, cara. Aí quando ele acordou assim com o cara se batendo ali, aí ele viu o cara, né? O cara tentando sair. Aí o que ele fez? Foi lá e bateu na bunda do cara, né? Não precisa nem tentar, cara. Nem tentar que você vai conseguir, não, cara. O cara virou um gato, cara. Ela saiu passando no buraco. Foi embora, cara. Isso aí foi uma das histórias, né? Que a gente vivenciou lá, né? Mas você também tem história pra contar, né, velho? Eu acho que a gente, no passar do tempo aí, a gente tem algumas coisas. Você lembra daquela historinha lá da espingarda lá, cara? Da espingarda, rapaz. É uma história que a gente conta porque ficou na lembrança, né? Era pra ser uma coisa bem divertida, mas poderia se tornar uma tragédia, né? Mas foi assim, né? Um dia tranquilo, tava tudo bem, a gente já tinha brincado, só que chegou no final da tarde, vamos caçar. Falei, caçar? Ele falou, vamos. Tem 2 espingardinhas de chumbo aí, a gente vai. Se preparamos, né? Pegamos a espingardinha de chumbo lá, preparamos, espingarda nas costas, saímos parecendo 2 caçadores mesmo, rapaz. Nossa. Aí entramos no cafezal lá, depois do cafezal tinha uma mata. Aí entramos na mata. De repente apareceu um preá. Falei, deixa comigo. Aí deitei no chão no morro lá pra mirar, pra não perder o bicho. Aí deitei, mirei. Quando eu puxei o gatilho, não saiu nada. Aí, pô, eu ansioso pra caramba pra matar o bicho, fiquei uma fera com meu primo, né? Falei, rapaz, você tá de brincadeira comigo? Você tá zoando comigo? Você colocou chumbo só na sua? Aí eu apontei a arma pra você, né? Ele se tremeu e ao mesmo tempo ficou bravo comigo porque eu tava apontando a arma pra ele. Pediu pra mim não atirar, mandou eu afastar a arma. E eu vi que ele tava bravo também. Aí eu virei um pouquinho a arma e atirei. Aí saiu o tiro, rapaz. Você puxa ali no gatilho, dá pra mim ali. Eu só de virar a arma pra ele já foi uma coisa super errada, né? Porque não se aponta a arma pra ninguém. Você lembra daquela história do cara lá que o cara morreu no sítio lá e foi na cidade lá e comprou um caixão? Você lembra essa história? Essa eu lembro, cara. Essa eu lembro bem. Não, eu vou contar aqui, né, pro pessoal aqui do canal, né? Pro pessoal saber também o que aconteceu, né? O cara lá, o vizinho nosso lá, que eu não me lembro mais o nome dele, faleceu. E aí, naquele tempo, não tinha ônibus, não tinha negócio de carro, né? Naquele tempo era um caminhãozinho. Caminhão. Caminhão. Caminhão ou carroça, né? Ou carroça. Mas, como tinha os caminhões, os homens que tinham os caminhões lá embaixo, normalmente era caminhão. E então, aquele monte de gente no caminhão. Então aí o
motorista lá, né? O dono do caminhão ia pra cidade, né? E aí o cara lá, o parente lá do falecido, resolveu comprar um caixão, né? Pro falecido, né? Que era um parente próximo dele, né? Não lembro se era filho, se era primo, não sei, que era parente, né? E aí, de repente, aí o cara lá ia pra cidade, o caminhãozinho, né? E aí ele conversou lá com o rapaz lá e foi junto, né? Foi junto com ele o caminhão pra cidade. Chega na cidade lá, o cara do caminhão lá, o motorista, foi fazer as compras, né, que tinha que ser feito lá. Enquanto isso, ele foi lá na funerária comprar o caixão. Aí o caminhãozinho passou lá na funerária, pegou o caixão, né? Colocou na carroceria do caminhãozinho, né? E naquele tempo o pessoal dava um carona, né? E aí a Gabi já estava com a família lá do motorista. E aí o cara, né, que comprou o caixão subiu em cima da carroceria. Né? Foi atrás. Ali, o caixão ali, o cara do lado na carroceria. E aí de repente, cara, o cara também começou a andar um pouquinho, aí formou um tempo de chuva. Chuva começou a vir pra cima do caminhãozinho ali. Aí o cara olhou o caixão e falou, pô, né, eu vou se molhar. O que eu vou fazer? Eu vou deitar aqui dentro do caixão aqui até a chuva passar, né? E aí o cara deitou no caixão lá, cara, e o cara tava meio cansado, né? Que passou a noite toda lá, né? Que tá lutando lá com o parente lá, tava morto lá, e acabou adormecendo dentro do caixão. Colocou a tampa em cima, né? Que tava chovendo. Fechou a tampa, tava chovendo, ficou lá quietinho lá dentro lá e acabou adormecendo, né? Dormiu ali do caixão ali. E o caminhão continuou, né? Continuou ali a sua trajetória ali. E aí chegou um pouquinho na frente e mais um pessoal ali pedindo carona também. Aí como tava vazio o caminhãozinho, o cara encostou, aí montou ali umas 5, 6 pessoas ali em cima do caminhãozinho, na carroceria. Aí o cara já montou, já olhou ali no caixão, ali, já ficou meio esquisito, né? Mas até aí tudo bem, né? Não tinha o que fazer, era carona, né? Ou era aquilo, nada. Andou mais um pouquinho, mais umas 5, 6 pessoas, cara. Pediu carona lá, encostou, aí montou mais 5, 6. Sei que já tinha já umas 15, 20 pessoas no caminhãozinho, cara. E aí, de repente, já tava quase chegando perto lá do sítio, né? Atrás de chão ali. Aí começou a balançar, o cara acordou. E aí, o que o cara fez? O cara abriu a tampa do caixão, cara, e falou, pô, e aí, já parou de chover? Cara, mas não ficou um em cima do caminhão, cara. Pularam sem colocar a mão na... Não, achou que o morto tava ali dentro, né? Aí o cara levantou do caixão, o morto ressuscitou. Vazou todo mundo, cara. Isso aí foi lá no sítio, lá era todo mundo também. História verídica também, né, cara? Foi uma coisa assim, coisa de louca. Ah, o pior é que você contando assim hoje ninguém acredita, né? Rapaz. Mas aí você lembra daquela história lá que a gente foi lá carpinar aquela roça de arroz lá? Ah, aquilo ali é inesquecível, né, cara? Aquilo ali é inesquecível, cara. Conta aí, conta pro pessoal aí do canal. Acho que essa aí é uma das histórias que nunca saiu da minha cabeça. Não é história, é acontecer. Um acontecimento, Aconteceu. Né? Aconteceu e na nossa trajetória aí... Isso aí eu nunca esqueci, não, cara. Então, e a gente tava morava lá no sítio ainda, né? Aí você chegou e falou, olha, meu pai plantou um pouquinho de arroz lá embaixo, que era sítio de café, né? Meu pai plantou um pouquinho de arroz lá embaixo e o mato tá grande. Tá quase da altura do arroz já. Aí ele falou, vou lá carpinar. Pô, você já tinha passado quase o dia todo fora, né? Falei, vou lá com você, né? Porque a gente fica lá junto, trocando ideia. Só que aí você me deu uma enxadinha também, né? Não, lá você me ajuda e a gente acaba rapidinho. Aí descemos o trilho lá da rua lá e fomos pra plantação de arroz. Eu não conhecia a plantação de arroz, cara. Aí, chegando lá, tava todo equipadinho, né? Chapéuzão, camisa de manga comprida, bota, né? O cara da roça já sabe como que é, né? Que ele trabalha. Eu tava de calça de moletom e chinelo e camiseta. E você me deu a enxada, eu fui lá te ajudar. Aí chegou lá, eu vi aqueles pés de arroz, um juntinho do outro, assim, né? Um pertinho do outro. A ruinha estreita pra carpinar e o mato grande mesmo. Aí começou a carpinar, né? Aquela prática toda. Comecei a carpinar uma outra ruinha lá, tal.
Só que como a plantação de arroz é estreitinha, né? Eu fazendo assim com a enxada bem perto do pé, daqui a pouco, tá. Você, o que foi? Aí a hora que você olhou, meu pé já todo ensanguentado. Ficou ali entre o dedão, cortando assim, quase todos os dedos, por trás assim. E aquele sangarel, sangue. Aí, a primeira coisa que você pensou, estancar o sangue. Não tinha nada pra estancar o sangue. Aí, eu lá, chorando de dor, daqui a pouco eu vejo ele urinando no meu pé. A urina e aquele... Não chegou a ser um torniquete, mas você amarrou bem forte lá e acabou estancando, porque você sabe que uma pessoa, quanto mais sangue ele perde, né? Pode entrar em falência ali, desmaiar e fica muito pior para você socorrer, né? É isso mesmo. Mas é isso aí, cara. Então hoje, na verdade, eu só tenho que te agradecer, né, cara? Naquele dia lá, praticamente, você me salvou, meu. Vou contar uma história, não sei se você lembra, se a gente morava no sítio lá, no rio lá que passava perto lá, lá tinha uma lagoa lá que sempre tinha lá pescar traíra, né? Tinha no final de semana, no sábado, tinha lá, pegava lá 10, 15 traíras. Era uma lagoa muito boa de peixe. E aí, essa lagoa era assombrada, tinha uma assombração nessa lagoa lá. E aí teve um caso lá, né? Um caso que aconteceu lá. Aí um pessoal lá foram pescar nessa lagoa, né? E aí geralmente a gente chegava na lagoa umas 3 horas da tarde, 2 horas. A gente pegava ali uma isca, né? Pegava lá um cará, um lambari, para fazer isso, para pegar a traíra, né? A gente cortava os pedacinhos, colocava no anzol, para a gente pegar ali as traíras. E para chegar nessa lagoa só tinha um acesso. Chegava ali na beira ali, né, do mato ali, aí tinha um trio, né, a gente entrava nesse trio e aí cruzava o canal que saía da lagoa e aí pescava num canto lá. No outro lado lá não tinha como chegar, era só pantanal e mato, né, água e mato, não tinha como ir. Então o acesso que tinha naquela lagoa era ali, né, então a gente passava ali. E aí, certo dia lá, dois rapazes, né, que moravam lá na fazenda lá, meu pai, eles resolveram pescar. E aí chegaram lá 2 horas da tarde na lagoa, pegando lá os lambarzinhos, pegando os carazinhos para fazer isso. Não tinha mais ninguém na lagoa, só estavam os dois só, né? E aí estão ali pegando a isca e de repente, umas 5 horas, 5h30, o sol já estava um pouquinho baixo. E aí de repente eles olham lá para cima assim, né, onde a água entrava na lagoa ali. Aí viu um cara lá, cara. Um chapéuzão na cabeça, não dava pra ver o rosto da pessoa. Pescando também. Tava pescando também. Então só via só assim a roupa dele assim, né? O chapéu, mas não via a pessoa, né? E aí o cara chegou lá, começou a pescar. Aí um já olhou pro outro meio desconfiado, né? Falou, pô, o único acesso que tem é por aqui. Não tem como vir por lá, né? E aí o que os caras fez? O cara ficou meio ali quietinho ali e tal, aí de repente não pegava nada, cara. Ninguém pegava nada, os dois estavam ali. De repente o cara lá começou a pegar uns peixes. Aí o primeiro peixe que pegou, a traíra faz barulho, né? Você pega ela se bate na água, né? Então pegou uma traíra lá, vamos supor, uns 5 quilos mais ou menos, a água já deu uma mexida, fez um barulho, né? Um já olhou pro outro, já estava de noite, né? Olhou pro outro, já começou a desconfiar. Aí de repente o cara pegou outro peixe, cara, maior ainda. Rapaz. Maior, fez mais barulho. Já tô imaginando 5 quilos, hein? Maior então. Já fez outro, né? Muito mais barulho do que o primeiro. Mas o cara falou, não, vamos lá. Aí catou as coisas, ó, se o primeiro já foi barulhento. O segundo, um pouquinho mais. O terceiro então, a água vai vir na gente aqui, cara. Vamos vazar daqui. Não é coisa boa não. Já sabia também, né, que tinha acontecido isso, tinha esse acontecimento na lagoa, que era assombrado, muitas outras pessoas já relatado, né? E aí foram embora, né? E na fazenda, cara, o pessoal trabalha junto. E aí um começa a contar um com o outro ali e aquilo começa a virar chacota, né? Aí os caras é medroso, rapaz, não tem nada não. Né? E aí fizeram uma aposta. Né? Os dois que foram lá, que viu o cara lá, pô, então você quer ir lá, a gente pode apostar se você fica lá até o terceiro peixe. Né? Se você ficar até o terceiro peixe, a gente te paga a aposta. Né? Não, você não tem nada lá não, vai dar vamos lá e vamos provar pra você que não tem nada naquela lagoa. Tá bom, ué.
E aí 2 caras pegou no outro sábado por lá. Aí chegou lá na lagoa, né, pegando as iscas que é de costume, né? E aí, de repente, olha pra cima, o cara tava lá, cara. Mesmo lugarzinho que os dois tinham falado que tava. E os dois não pegavam nada também. Não tava pescando ainda. O cara tava lá, isso aqui e tal. E aí, de repente, o cara pegou uma lá. Igualzinho aconteceu com o outro lá, sábado passado, aconteceu. Mais ou menos 5 quilos também. Tem aquele barulhão na água assim e tal, né? Aí os caras ficou firme ali, né? Falaram, nossa, aí de repente o cara pegou outra, cara. Mesmo jeito, maior ainda. Maior ainda. Aí os caras já começaram umas coisas, ficou meio assim, não, vamos, né, apostando, não tem que ficar. Aí a terceira veio brava. A água da lagoa assim, chegou até pra balançar, como se tivesse uma onda assim. Largaram até as varas lá. Aí um catou, assim, rasgando, deixou tudo, cara. E aí essa lagoa, ela ficou famosa, né? Então ficou como Lagoa da Assombração. Inclusive eu, né, depois, né, que estava grande já tinha aí uns 14, 15 anos, né? Então eu não cheguei a ver nada lá, né? Mas a gente ficou perdido nessa lagoa. Você sempre ia pescar lá? Tinha, né? Tinha. Mas eu nunca vi nada, né? Então esse dia a gente foi pescar lá, eu, meu pai, tinha um senhorzinho que morava com nós também lá no sítio, filho dele, né? Então acho que umas 4, 5 pessoas, né? E aí a gente foi pescar, e aí de repente começou a formar ali um tempo de chuva, né? Do lado de cima da lagoa ali. Aí meu pai falou, vamos embora, porque se chover muito, né? O canal que a água sobe, a gente não consegue passar. Então a gente para pular o canal lá, a gente passava com água assim no joelho, assim mais ou menos. Então se não chover muito, a água vai subir e não consegue. Aí ainda põe em peso, a gente vai ficar ilhado aqui. E aí Demir, a gente saiu andando assim, cara, incrível que pareça, a gente de repente assim, tinha uma moita assim de mato na nossa frente, chamava na época de arranha-gato. Né? Tem umas garras que parecem a unha do gato ali. E aí, quando a gente chegou naquela moita, né, de espinho, a gente parou e aí a gente tentou voltar. Pra ver se a gente achava um caminho outra vez, o trilho, né? Aí a gente andou para trás um pouquinho e de repente outra moita na nossa frente. E aí a gente ficou ali rodando em círculo. Né? E aí eu peguei uma foicinha que a gente andava ali, né, pra roçar o mato, primeiro pra defesa da gente, né? Aí comecei a amassar o mato assim, correndo assim, pra gente tentar achar o caminho, e nada. E aí de repente o velhinho que tava com nós, senhor já de idade, começou a passar mal. Caramba. Começou a passar mal, vai morrer aqui. Aí tinha um senhor com nós, né? Que era a quinta pessoa. Então tava eu, meu pai, o filho, né? Do velhinho velho, e tinha uma quinta pessoa. Né? E essa quinta pessoa, ela era muito evangélica, ela gostava muito de orar, de rezar, né? Parou assim, falou que não tem coisa boa não. Já tinha ali as histórias, né, da lagoa. Aí ele começou lá a fazer umas orações lá. Quando a gente acabou de fazer umas orações assim, ela abriu para nós assim, ó. A hora que abriu assim, a gente estava dentro do canal do rio, com a água já quase na cintura. E aí, um olhou pro outro, ninguém falou nada, um olhou pro outro, baixamos o trilho e viemos embora. Então, isso aconteceu comigo. É uma história verdadeira. Essa eu não conhecia não, hein? Mas foi assim, uma coisa assim que, né, que a gente não tem assim, não tem como explicar, cara. É uma coisa assim. A gente até se conta para as pessoas até duvidam, né?